ser humano absoluto. Nós queremos quem é esse ser humano absoluto verdadeiro. Qual é a tentativa de se encontrar uma única verdade, uma única certeza para esse ser humano. Mas o ser humano, a sua condição é a diversidade, é a pluralidade, é essa capacidade de mover-se, de trocar de opinião. A certeza não faz parte da condição humana, tampouco da filosofia, onde o mais importante não é fazer perguntas, não é interrogar, não é questionar. Então, como nós queremos eliminar a esfera da espontaneidade? A esfera da espontaneidade é aquilo que nos dignifica efetivamente. A esfera da ação, onde nós podemos nos mostrar, aparecer para os outros, confirmar quem nós somos. Só que essa dimensão, ela não é absoluta, porque há um movimento. Eu posso trocar de opinião, eu posso mudar de opinião. E essa imprevisibilidade é que incomodou a muitos pensadores da filosofia política e também a tentativa de domínio desse regime que quis formar. Para finalizar, então, já estou nas considerações finais, pode-se supor que para a área, desde que a esfera da interioridade, quanto eu egoísta, alheio ao mundo público, sobrepôs-se à vida política da condição humana, e que o trabalho, enquanto labor, tornou-se um padrão de valoração na contemporaneidade, a condição humana da ação, que advém tão somente da relação entre os homens, sem qualquer mediação, ficou seriamente prejudicada. O totalitarismo que se origina nessas condições extraiu o seu poderio dessa incapacidade generalizada que o homem singular demonstrou para a ocupação política. Não age em conjunto se o pensar é apenas autorreferencial. Como falar em ação quando o discurso, as trocas entre os sujeitos não acontecem? Da mesma maneira que qualquer tirania, e o totalitarismo não é diferente daquele nesse aspecto, esse necessita destruir qualquer possibilidade de vida pública. A eliminação da política, aquela dimensão que se estabelece entre os seres humanos quando esses agem em concerto, é um pré-requisito para se estabelecer o terror. Assim, o recolhimento de cada um na sua individualidade egoística gera a impotência, isto é, eliminados os espaços de contato político, elimina-se a capacidade humana para a ação e, consequentemente, para a resistência a qualquer possibilidade de dominação. As tiranias necessitam destruir a esfera da ação, a vida pública deve ser eliminada, os contatos políticos de uns com os outros são suprimidos, mas deixa-se intacta a esfera da privacidade, no caso das tiranias. Nos regimes totais, não. O totalitarismo não se satisfaz apenas com a destruição da esfera pública, da vida humana. Ele necessita destruir também a esfera da vida privada, a capacidade de ser a pessoa humana, conforme nós já discutimos anteriormente. E o resultado dessa destruição é situar a experiência de não pertencer ao mundo, que é das mais radicais e desesperadas experiências que o homem pode ter. Não pertencer ao mundo. Destruindo-se a possibilidade de se mostrar, iniciar uma ação no mundo público, de criar e iniciar algo novo no mundo comum, de poder ser imprevisível, destrói-se a própria dignidade humana. O ser humano se atomiza e todos os homens que compõem essa sociedade totalitária tornam-se supérfluos, sejam eles as vítimas do momento, ou a elite que domina naquele momento, ou mesmo a sociedade que se mantém apática, que perpetua a dominação e o terror. Então, qual é o sentido ou a razão de viver para seres humanos que estão reduzidos a necessidades metabólicas, no metabolismo natural, que
tiveram arrancadas de si a sua dimensão política e criativa. A partir das experiências do século XX, podemos responder: a completa submissão. É isso que resta a esses seres, a submissão. E é isto que beneficiou tanto as tiranias quanto os regimes totais. A solidão, segundo Arendt, é o fundamento para que o terror e a essência dos governos totalitários possa efetivamente acontecer. Mas o que torna a solidão uma experiência insuportável para os seres humanos? Pergunta Arendt e ela responde: é a perda do próprio eu, que pode realizar-se quando se está a sós, mas cuja identidade só é confirmada pela companhia confiante e fidedigna dos meus iguais. Nessa situação, o homem perde a confiança em si mesmo como parceiro dos próprios pensamentos e perde aquela confiança elementar do mundo que é necessário para que se possam ter quaisquer experiências. O eu e o mundo, a capacidade de pensar e sentir, perdem-se ao mesmo tempo. Fim da citação. Então, o grande problema a que se deve estar atento é a eliminação da dimensão política da vida humana, esta entendida como um espaço entre os homens, a esfera da ação e do discurso, isto é, a esfera política. Não pode deixar, essa esfera política não pode deixar de ter relevância, como se não fizesse parte da condição humana, a ponto então de ser descartada. Para Arendt, a solidão passou a fazer parte do cotidiano das massas do século XX, e enquanto uma experiência diária, a solidão preparou os indivíduos pertencentes a esse mundo não totalitário para a dominação total. Assim, o que precisa ser preservado e cuidado é essa dimensão criativa e iniciadora, espontaneidade de cada ser humano, com essa capacidade humana de empreender o novo, o diverso, o diferente. Essa dimensão de permanente ligação com o mundo que nos rodeia, pois esse mesmo mundo também nos constitui. Essa dimensão não pode ser perdida. O preço pago pela espontaneidade, pela liberdade, é a imprevisibilidade, parcialmente controlada por uma outra faculdade que a trata, que chama-se perdão. O preço pago pela pluralidade é a impossibilidade dos seres humanos permanecerem absolutos, únicos em seus atos, bem como de confiar em um futuro totalmente previsível e seguro. Contudo, apesar deste preço a ser pago, para Arendt, a ação e o discurso, bem como as possibilidades que o nascimento traz consigo, salvam os seres humanos de serem reduzidos a processos vitais. E isso é preferível a qualquer automatismo ou pseudo-segurança que ações previsíveis, uma contradição nos termos de Arendt, pudessem oferecer. Então, segundo Arendt, a mortalidade é uma lei certa, segura, mas a faculdade de agir com toda sorte de instabilidade e incerteza é preferível ao ciclo biológico da vida, ao comando de outrem, ou ainda à impossibilidade da ação, da espontaneidade. Mesmo que o homem deve morrer, ele nasce para começar, para iniciar algo novo. Ele nasce para ser espontâneo. E é isso que não pode ser retirado, pois disso depende a dignidade da pessoa humana.